Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs presentes aqui no templo, com a doce e maravilhosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Também saudamos a você que está nos assistindo e cultuando conosco através do YouTube ou Facebook. Que a graça de Deus também seja com o seu coração. Deixo uma saudação especial, muito especial, para os nossos amados e queridos visitantes. Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Muito bem, hoje vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 114. Salmo 114. Eu sei que nós já ficamos bastante em pé, mas eu queria pedir àqueles que podem se colocar em pé e ler comigo em voz audível o Salmo 114. As Maravilhas do Êxodo é o título sugerido aqui na nossa edição. Salmo 114. Leamos. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Que o Senhor da palavra, inspirador deste salmo, também possa nos iluminar e nos edificar em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje o meu tema é a glória que estremece a terra. A glória que estremece a terra. Os salmos são composições não apenas de alguém que deseja falar sobre uma coisa bonita, mas é algo que retrata uma experiência com Deus. É justamente aquilo que acontece na vida, e o Espírito Santo, então, instrui e inspira e ordena o seu registro. E todo o Salmo, assim como todas as Sagradas Escrituras, tudo isto é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, ela ultrapassa a vontade do ser humano. Esse Salmo 114 é uma linda poesia. Esse Salmo 114, ele traz ao nosso coração um renovo de alegria, de contentamento, de exaltação a Deus. Retrata os feitos do Senhor ali com o povo de Israel, no tempo também do salmista, mas isso para nós tem um efeito totalmente diferenciado e muito mais expansivo, porque ele retrata um cumprimento, a perfeição daquilo que até então era apenas um tipo e que apenas apontava para o perfeito. O salmista, ele se deixa levar pela beleza da poesia, e o Espírito Santo o conduz numa poesia que exalta, que glorifica, que magnifica o Senhor. Em momento algum aqui você vê o canto da vitória de um homem sobre o outro homem simplesmente, mas você vê aqui a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus. É isso que o ser humano precisa fazer, é isso que nós precisamos fazer. Tudo aquilo que acontece na nossa vida só tem uma finalidade, é para que os outros vejam e glorifiquem ao Senhor. Como pregamos hoje de manhã, e está lá no nosso canal do YouTube registrado, nós pregamos falando justamente que quem é o homem não é nada. E João Batista disse: eu não sou digno nem de ter uma função de um escravo, nem de carregar as sandálias de Jesus.
Mas aqui também nós vemos algo extraordinário. Eu queria então destacar aqui, nesse salmo, nesta poesia, algumas lições maravilhosas que tratarão o nosso coração nesta noite. E eu peço ao Espírito Santo que abra o nosso coração para que esta alegria da glória de Deus tome conta, para que o Espírito Santo mova o nosso coração numa dedicação plena, completa ao Senhor, diante daquilo que o Senhor é, como o Senhor faz, e nós possamos ter os olhos desvendados para contemplarmos os feitos gloriosos do Senhor e assim então vivermos com intensidade para a sua glória. Vemos aqui nos versículos 1 e 2 um contraste de estado e de posição. O versículo 1, ele vai dizer que saiu Israel do Egito. E aqui ele está retratando um local de escravidão, um local em que o povo, iniciado na família de Jacó, ao descer ali para o Egito, passou 430 anos num jugo pesado, num jugo desumano, inclusive com intensidade a partir do momento em que Moisés aparece, enviado por Deus para a libertação do povo. E ali então aquele povo sofria naquele local, naquele lugar que não era a sua terra. Egito não era a terra do povo de Deus. A terra do povo de Deus era Canaã, a terra da promessa. Para agravar a situação, o próprio texto vai dizer que este povo estava saindo então dessa escravidão e a casa de Jacó do meio de um povo de uma língua estranha. Isso isolava ainda mais aquele povo que estava escravo. Não só uma questão da escravidão, mas também no distanciamento da questão verbal, da questão da fala, da língua, uma língua estranha. E o versículo 2 vai dizer justamente tudo ao contrário. Veja bem, enquanto Israel, enquanto o povo era escravo ali, estava isolado ali, agora ele começa a dizer: Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. Eu quero parar aqui agora para você pensar comigo sobre a grandeza dessa glória de Deus, como Deus é glorificado, como Deus é exaltado. E em primeiro lugar, Deus é exaltado como Ele cria, quando Ele cria um povo, para que neste povo Ele seja santificado, Ele seja cultuado, Ele seja adorado. Por isso Ele vai dizer: Judá se tornou o seu templo, o seu santuário, local de adoração, um local que manifestaria então a divindade, o domínio soberano de apenas um Deus santo, que não divide a sua glória com ninguém. E Deus usa justamente Judá. E por que aqui ele fala Judá? Possivelmente ele estava apontando para a linhagem do nascimento de Jesus. Ele estava apontando para de Judá nasce Jesus. Se você olhar a genealogia em Mateus, você encontrará sobre Judá gerou. Então é de Judá que vem. Deus escolhe das 12 tribos, escolhe a Judá para fazer ali o seu templo de adoração e fazer nascer Jesus. Agora Israel é aquele que manifesta todo mundo a glória de Deus, um Deus agora totalmente soberano, único, porque enquanto este povo está ali no Egito, ele está entre um povo que tem vários ídolos que são tidos como deuses. E ali não há dificuldade de adorar, porque há vários deuses para várias situações, para várias classes de pessoas, e ali está o Egito totalmente idólatra. Para piorar a situação, você tem ali um próprio faraó que se autodenomina um Deus e que quer ser adorado, e que deseja ser adorado, e que impõe este poder de adoração. Agora o Senhor tira maravilhosamente, poderosamente este povo. E então o Senhor começa com a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga, e assim até o final, para desmontar cada ídolo do Egito. No final, vencido Faraó, quando então Deus dá o seu juízo mais talvez intenso ao matar ali
os primogênitos. E quando o povo então sai sob a liderança de Moisés e sob a permissão de Faraó, Faraó se arrepende, porque ainda faltava Faraó para ser derrotado. E Faraó parte com o seu exército atrás do povo de Deus. E ali, quando atravessam o Mar Vermelho, quando o exército entra no mesmo mar em que o povo de Israel é atravessado a pé enxuto, ali é afogado todo o exército e Faraó. Então o Senhor manifesta o seu domínio como Deus único em um povo que Ele é santificado. Qual a ligação disso com a gente? Qual a ligação disso com a igreja? A ligação disso com a igreja, que assim como Israel era um povo de Deus, Israel era o tipo e apontava para o Israel espiritual, que é a igreja do Senhor. E Paulo trata disso com muita clareza em Romanos, falando que nós somos o Israel de Deus. E o Israel de Deus não está preso à genealogia, não está preso ao DNA, não está preso à questão carnal, mas está preso à promessa feita a Abraão. Não está preso à lei de um povo, de uma nação, mas à promessa feita a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim como Israel viveu ali também como escravo, nós como igreja estávamos como escravo do pecado, mortos dos delitos e pecados. O nosso coração não apenas pendia para o pecado, como amava o pecado. Nós odiávamos a Deus, odiávamos a Jesus, nós éramos inimigos de Jesus, nós amávamos as coisas daqui, nós amávamos as confusões, nós amávamos as divergências, nós amávamos as orgias, nós amávamos tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor, contra os mandamentos de Deus, porque nós estávamos também como escravos, assim como Israel estava como escravo. Mas assim como o Senhor restaurou, libertou Israel, também em Jesus Cristo, a igreja, nós fomos libertados. E nós somos trazidos agora para uma igreja em que nesta igreja, ainda que vivendo neste mundo, Deus é santificado nela. É só lembrar aqui a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ensinando aos seus discípulos, para que nós também pudéssemos aprender o modelo. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que ele está dizendo ali é que você e eu, como igreja do Senhor, devemos clamar para que o nome do Senhor seja santificado em nós, em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos. A maneira como nos portamos deve ser, sim, sempre em santificação do nome do Senhor. A postura nossa deve fazer com que as pessoas reconheçam, as pessoas exaltem que é o nome do Senhor, porque a nossa vida deve ser um culto racional. Paulo falou isso aos Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional significa tudo que eu faço, em todo lugar, tudo envolve culto e adoração ao Senhor. A igreja é chamada para que o nome do Senhor seja santificado, para que o nome do Senhor seja glorificado, assim como o salmista vai dizer que Judá se tornou o santuário de Deus, você e eu nos tornamos o templo do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo desceu e habita em nosso coração. E nós somos a casa de Deus. É por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não ore para que o Espírito Santo seja bem-vindo, porque ele não pode ser bem-vindo onde ele mora, ele é Senhor, é ele que tem que dar as boas-vindas a alguém que chega, mas ele é Senhor, ele mora, ele manda, ele é o dono da casa. O templo é dele, se o templo é dele, é ele que tem que ser adorado em nós constantemente. O Senhor não é visita nesse templo, o Senhor não é visita na nossa casa, porque ele mora no nosso coração, ele habita o nosso coração. A nossa vida deve então ser o santuário de Deus. Paulo escreve isso aos Coríntios, na primeira epístola, e ele vai dizer que nós somos o santuário de Deus. E é interessante porque isso retrata em nós também um compromisso com a nossa postura,
Porque no capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, finalzinho do capítulo 6 e início do capítulo 7, ele vai dizer que não pode haver julgo desigual, não pode haver comunhão entre luz e trevas, e ele diz que não pode haver o pecador sem arrependimento, tendo comunhão com aquele que é do Senhor, porque as ideias não batem. Ele vai dizer, tendo purificado o vosso coração. A questão é, nós somos um povo onde e em quem o nome do Senhor é reconhecido, não naquilo simplesmente que falamos, mas também naquilo que nós fazemos e como nós fazemos. A ideologia, o princípio, aquilo que rege a nossa vida, o que rege a nossa vontade. Nós não somos daqui da terra, nós não somos cidadãos daqui, nós somos do céu. Por isso, não prendamos a nossa vontade aqui, os nossos prazeres aqui. Que o nosso prazer seja em adorar o Senhor, em exaltar o Senhor, porque é nisso que Ele é glorificado, é nisso que Ele é exaltado. Então, em Judá, o Senhor fez de Judá o seu santuário, e o Senhor fez da sua igreja a sua moradia, o seu templo. A segunda parte do versículo vai dizer que Israel é o seu domínio. Israel passou a ser propriedade de Deus. E é interessante que essa propriedade de Deus ela não surge num tomar uma propriedade ou comprar uma propriedade, mas criar uma propriedade. Israel foi formado para Deus. Agora Israel anda no domínio de Deus. Israel tem o privilégio, a bênção de receber, como Paulo diz no capítulo 3 de Romanos, versículo 2, de receber os oráculos de Deus. Os judeus têm alguma vantagem sobre os gentios? De certa forma, sim, diz Paulo. Porque foi aos judeus que Deus confiou os seus oráculos, ou seja, os 10 mandamentos. Foi a Moisés que Deus falou face a face e disse, e citou os 10 mandamentos. E Moisés passou os 10 mandamentos. Então, ali você tem o Israel sendo uma propriedade de um Deus que cria e agora ele domina através dos seus mandamentos. O que é que isso tem a ver conosco? Tudo a ver conosco. Deus é glorificado da maneira como Ele domina a sua igreja. Deus é glorificado da maneira como Ele faz andar a sua igreja. E a igreja não está aqui para obedecer o que este mundo determina. Como nós somos muitas vezes tratados como alguém tão antigo, não importa. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que estejam falando, mas se você pertence a Jesus, você ainda vive nos princípios do mandamento do Senhor. É só dar uma olhadinha nas bem-aventuranças e você então verá a diferença deste mundo para o reino de Deus. E eu vou citar apenas porque não temos tempo para tudo. O mundo diz o seguinte: não leve desaforo para casa. Não leve desaforo para casa. Crente não é cachorro de ninguém. Já ouviu isso? O Senhor Jesus disse: bem-aventurados humildes e mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. No capítulo 12 de Romanos, Paulo fala: considere o outro superior a você mesmo. E a psicologia nossa, mundana, material, é: você é mais importante do que tudo, ame a você mesmo. Não precisa mandar amar a gente mesmo, porque nós já amamos a nós exageradamente. Queremos tirar vantagem em tudo. Há hoje também os mandamentos, e nós recebemos não aqueles oráculos nas tábuas, os princípios permanecem, mas nós recebemos a glória manifestada de Deus na face de Cristo. Nós recebemos o próprio Cristo, o próprio Deus que vem para a terra, o próprio Deus que se encarna, o próprio Deus que sofre, o próprio Deus que morre, o próprio Deus que ressuscita. E Ele é a revelação plena de Deus. Por isso, em 1 Coríntios, agora estou meio em dúvida, primeiro ou segundo, que vai dizer no capítulo 2, do versículo 4, ou capítulo 4, versículo 4, vai dizer que nós fomos
cobertos a nossa face, os nossos olhos pelo príncipe deste mundo, mas nós recebemos no versículo 6 a revelação da glória de Deus na face de Cristo. Quem conhece a Cristo conhece a Deus. Você não precisa de mais nada a não ser Jesus. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai dizer que Jesus é a revelação exata do ser de Deus Pai. Colossenses vai dizer, Filipenses ou Colossenses, vai dizer no 2,9, dizendo que Jesus, ele carrega toda a plenitude da divindade. Ele veio até nós, ele se fez homem para resgatar a igreja, para comprar a igreja. E Pedro, a primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 em diante, nós não fomos comprados com ouro ou prata, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O precioso sangue de Jesus Cristo. Nós somos povo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8, versículos 15, 16, 17. Nós somos um povo separado, nós somos então aquele que domina sobre nós, aquele que nos comprou e que nos reconciliou com Ele mesmo, é o mesmo que criou todas as coisas, e é o mesmo que julgará todas as coisas. E é nisto que o Senhor é glorificado, e é nisso que Ele é magnificado, é nisso que Ele é exaltado. Diante de Israel, olha só o que acontece, o mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás, versículo 3 do Salmo 114. Ele está fazendo menção da saída do povo de Israel e da entrada do povo de Israel, saída do Egito e entrada na terra prometida, quando ele com Moisés ele atravessa o Mar Vermelho, com Josué ele adentra a terra atravessando o Jordão. Tanto aqui o mar se abre, como lá o rio Jordão para as águas, para que o povo atravesse. O que ele está dizendo aqui é quando a natureza, o mar e o rio viram o poder e a glória de Deus, eles cederam como adoração, como temor. Os montes, versículo 4, saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Daí vem as perguntas: que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Sabe uma coisa, irmão e irmã? É triste olhar isso, porque toda a criação, ela se queda aos pés do Senhor. Toda a criação obedece à voz do Senhor. Quando o Senhor criou todas as coisas, e quando Ele criou o sol, a lua e todas as estrelas, Ele disse: vão para o firmamento, e para lá elas foram. O Senhor disse: agora cai a chuva cai. O Senhor fala: agora para de chover. Você não vê, você só sabe que existe, mas você não sabe de onde vem o vento, nem para onde vai o vento, mas ele se move segundo a ordenação do Senhor, ele obedece ao Senhor. A maior obra criada, aquilo que você não pode ver, existe e se move, e é sustentada pela gloriosa obra do Senhor, pelo poder majestoso de Deus. E se você olhar em Abacuque, capítulo 3, versículos 6 e 7, eu quero ler para você, vai dizer assim, Abacuque 3, 6 e 7, ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem, mas eu não posso deixar passar sem ler esse texto, Êxodo 19, 18. Olha só, quando o Senhor ordena a Moisés para que reúna o povo, mas não que não suba no monte, e ali então só Moisés podia subir, e assim está escrito em Êxodo 19, 18.
todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, porque diante do poder de Deus há temor, até mesmo da própria criação. Eu fico imaginando como as pessoas estão brincando com o Senhor, como as pessoas estão brincando de ser crentes, como as pessoas têm coragem de se dirigirem ao Senhor, dizer a Ele que o amam e vivem tão distantes dEle na prática. A natureza obedece e glorifica ao Senhor no seu temor e tremor. E quando nós olhamos para a nossa realidade, quando o nosso Senhor Jesus, injustamente, condenado por autoridades que conheciam as Escrituras, e empolgando uma multidão que há pouco havia adorado a Jesus, vindo num jumento, e diziam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. São os mesmos que agora, liderados por esta religiosidade, e viram para Jesus e grita: fora Jesus, crucifica-o. Solte Barrabás, mas crucifica a Jesus, porque nós não queremos o Senhor Jesus. O ser humano se tornou o pior da criação. Enquanto tudo se curva diante de Deus, tudo se treme diante da glória de Deus. Mas quando o Senhor Jesus ali é crucificado, mais uma vez, a manifestação da natureza, há um terremoto. Ali, de meio-dia às 3h, o céu se escurece, como dizendo assim: eu não vou lançar luz ao matarem o meu Criador. A terra tremendo em dizer assim: não podemos aceitar isto, que cegueira é esta? Mas para a glória de Deus e para o nosso bem, o véu foi rasgado. E assim como a terra se manifestou, há alguém ali, naquele momento, que é capaz de confessar, um soldado, e ele diz: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Na cruz do Calvário, ali, de um lado, enquanto um ladrão zombava, o outro ladrão glorifica ao Senhor e clama pelo Senhor e diz: eu reconheço o nosso pecado, eu sei que eu mereço isso, eu quero clamar, lembra-te de mim. E o Senhor estende sobre ele a sua graça salvadora. A natureza se manifesta, mas o poder de Deus é capaz de estremecer também, não só a terra, mas o coração do homem, o coração do eleito do Senhor. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Assim como o Senhor fez sair água da rocha, assim como o Senhor fez extraordinários milagres, a nossa salvação também é assim. Ele pode pegar o nosso coração empedernido, Ele pode pegar o nosso coração totalmente petrificado e desmanchá-lo e fazê-lo em coração de carne. Ele pode salvar almas. Assim como Judá e Israel é o templo, santuário e propriedade do Senhor, para a glória dele, a igreja também se torna, a partir da nova vida, da regeneração, o nosso coração se torna o templo do Espírito Santo, o santuário de Deus, e nós nos tornamos povo de Deus, para a glória de Deus. Ah, meu irmão, nós precisamos clamar muito ao Senhor para que a nossa vida seja diferente. Talvez, e é vergonhoso isso, mas temos que aprender com os montes. Temos que aprender com o mar, com o Rio Jordão. Temos que aprender com a natureza. E é tão triste olhar para a situação da igreja atual, a igreja talvez mundial, né? Mas pensando aí no Brasil, a igreja perdeu a alegria em Deus. Parece que nós não somos de lá, parece que somos daqui.
E às vezes somos capazes de querer que o Senhor venha, até cantamos, mas não queremos que Ele venha tão rápido. Afinal, quem não casou quer se casar. Quem está terminando a faculdade, quer terminar a faculdade, quer ter um emprego, quer comprar um apartamento, quer fazer algumas viagens. Ah, mas agora que o Senhor virá, logo agora que eu estou me programando para comprar um carro novo. Ô Senhor, espera eu comprar um carro novo primeiro. Senhor, agora eu fui contratado numa empresa gigantesca, uma grande, uma mega empresa, e vou ganhar muito. Então espere passar aí uns 50, 80, 100 anos, depois o senhor volta. É como se as coisas daqui fossem comparadas com as coisas de lá. Em Romanos capítulo 8, versículos 18 em diante, a própria natureza e a igreja verdadeira do Senhor anseia verdadeiramente pelo retorno do Senhor. E mais uma vez, a terra estremecerá. Haverá um grande movimento da natureza. Mateus registra isto, o Senhor Jesus está dizendo isso, e Mateus registra o que acontecerá no último dia. Eu quero voltar para você olhar isso aqui comigo. Olha o que diz a palavra de Deus, registrada por Mateus, no capítulo 24, versículo 29, logo após a grande tribulação, que nós podemos estar caminhando, talvez ainda bem no início, não sei, para ela, mas no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, você encontra o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha o que acontecerá, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E o que é mais bonito, que a igreja será nesse dia chamada para encontrar com o Senhor nos ares. E depois ela volta com o Senhor para o grande julgamento, para a condenação de Satanás, da besta, do falso profeta. E todo aquele que não crê em Jesus, todos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte. Mas os escolhidos de Deus, a igreja do Senhor, entrará, será levada para o novo céu e a nova terra. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá morte, não haverá luto. Na verdade, o céu e a terra tornam-se um só. O céu só é céu porque Deus está lá. E quando Deus vem para morar com a sua igreja, então o céu passa a ser aqui, onde a igreja está, na terra, na nova terra. E é neste convívio eterno. Vamos pensar aqui, manifestação, na libertação do povo de Israel como tipo. Manifestação da natureza. Manifestação da natureza no nascimento e libertação do povo, igreja do Senhor, na crucificação de Jesus. E manifestação da natureza na consumação. Deus é glorioso. Ninguém pode tirar a glória de Deus. Às vezes nós até falamos assim, as pessoas estão envergonhando a glória de Deus, mas não envergonha. Nós envergonhamos por nós mesmos, mas a glória de Deus continua sendo glória de Deus. Deus continua sendo Deus, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar daquele que abandonou, apesar daquele que está vivendo num lixão espiritual. Deus continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso. A terra treme diante da sua grandeza, do seu poder e da sua majestade. A igreja tem que tremer também diante do Senhor. Temos liberdade? Sim. Temos intimidade? Sim. Mas essa intimidade vem acompanhada com temor e tremor. Como Jesus ensinou, Deus é o nosso Pai.
mas Ele está nos céus. É por isso que Pedro diz, na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 16, ele encerra citando Levítico: sede santos, disse Deus, porque eu sou santo. É esse Deus glorioso que amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas já pensou que às vezes nós precisamos fazer uma reforma no nosso coração? Já percebeu que às vezes nós nos acostumamos com a grandeza de Deus, com o poder de Deus, com a majestade de Deus? Às vezes nós cantamos, como nós acabamos de cantar aqui, uma letra que manifesta o anseio, um dia maravilhoso, e isso apenas passa como uma melodia, apenas mais uma música. Já perceberam como é que nós estamos lendo a Bíblia e fala do poder estrondoso, magnífico, espetacular de Deus, e nós lemos apenas como um acontecimento? Precisamos renovar a nossa vida, o nosso coração, na presença do Senhor, porque a glória é dele, ninguém pode tirar, ele não divide sua glória com ninguém. Então, você salvo, diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, é para a glória da graça de Deus. Quando olham para mim, como pode o Everson ser salvo? Então vão exaltar a quem? A graça de Deus. Bendito seja o Senhor. Pense na sua vida, pense no seu comportamento, pense como você tem lidado com a sua vida, com as circunstâncias. Você, se já é convertido, é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo, assim como Judá se tornou o santuário de Deus. Se você já é convertido, você é propriedade de Deus, você não pertence a você mesmo e nem mesmo a este mundo, assim como Israel tornou-se uma propriedade de Deus. E se somos de Deus, é Ele que tem que mandar, e nós temos que obedecer. Só lembrando que aquilo que Ele manda é maravilhoso, porque a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Coloquemos-nos em pé. Ah, Senhor Deus, como é maravilhoso, como é delicioso, como é jubiloso refletimos sobre a grandeza do poder do Senhor. A história confirma que só há o Senhor, não há outro Deus, não há outra força toda poderosa, só o Senhor, só Tu és onipotente. Como é maravilhoso contemplar a glória do Senhor manifestada nos feitos do Senhor, não apenas na vida do povo de Israel, mas também na nossa vida. Como é maravilhoso contemplar a natureza se quedando com temor e tremor diante da grandeza do Senhor. E nós queremos, como igreja, que o Senhor também mova o nosso coração, quebre o nosso coração, refaça o nosso coração, para que ao contemplarmos a glória do Senhor, o nosso caráter seja modificado, seja alterado, e nós vivamos com alegria, não apenas os ensinamentos, mas os mandamentos do Senhor. Que cada um que está aqui nesta noite, cada um que cultua conosco também através dessa transmissão, que cada um de nós busque santificar o nome do Senhor em todo momento da nossa vida, em todo lugar. Que as pessoas nos vejam e glorifiquem ao Senhor que está nos céus. Convém que nós diminuamos e que o Senhor Jesus cresça. Convém que a glória do Senhor seja reconhecida em nós. E queremos isto em nome
de Jesus. Eu não conheço, Senhor, os corações que aqui estão, mas Tu conheces, inclusive o meu. Trate-nos. Nós não somos daqui, nós não somos deste mundo. Nós somos do Senhor como propriedade, nós somos do Senhor como santuário. Em nós o Senhor tem que ser santificado, e em nós o Senhor tem que ser reconhecido como Senhor. Que haja alegria suficiente no nosso coração para nos fazer desligarmos deste mundo e intensificarmos a nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Recebamos a bênção. Que a graça